Boa noite, queridos irmãos. Meu nome é Neide e eu falo da Fraternidade Espírita Candeia de Maria, janeiro de 2024, e estamos de volta aqui com as nossas reflexões, com a minha primeira reflexão do ano. Então, eu desejo a todos um bom ano, um ano repleto de muitas bênçãos, de muito amor, de muita paz, muita harmonia, né? E muita fé. Que possamos seguir nesse ano, todos juntos aqui, trabalhando, exercitando a nossa fé, buscando ajuda, prestando ajuda. Então, que possamos assim ter esse ano abençoado e com fé e exercícios, ok? Então, mais uma vez, eu trago do Evangelho, segundo Emmanuel, uma reflexão para a noite de hoje. Então, essa reflexão aqui é do Evangelho segundo Marcos. É o mesmo Evangelho que a gente já conhece, só que aqui ele é segundo a interpretação de Emmanuel, né? Emmanuel, mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Então, nós vamos refletir hoje sobre a fala do Mestre Jesus, que nos diz o seguinte: chamando a si a turba, juntamente com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então vamos ver qual exatamente é a cruz, né? Quais cruzes, né, Jesus estava exatamente falando. Será que seria aquela cruz de madeira que ele carregou, que ele foi lá crucificado? Que cruz será que ele está falando aqui? Vamos então ver o que diz o texto? Nossas cruzes. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações, hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos, sem perceber, nas miragens da própria imaginação, para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado inútil. Então aqui já vem, né, dando uma deixa aqui pra gente, que a cruz que Jesus vem falando aqui, não é exatamente essa de madeira, né? E que por falta de conhecimento, por falta de buscarmos, por falta de estudarmos o Evangelho, de tentar compreender, a gente perdeu aí algumas encarnações acreditando, né, que é diferentemente. E quando a gente chegou lá no outro lado, no plano espiritual, a gente viu que não era bem assim e que agora, né, a gente deparou aí com muito tempo perdido em encarnações anteriores, por falta de buscarmos a verdade, o conhecimento, entender a palavra do Cristo. E aí, né, a gente perdeu esse tempo, mas Deus é bom e justo, então nos permitiu mais esta reencarnação e quem sabe outras tantas ainda, né? Para a gente estar aqui, ó, tendo a oportunidade, que nem hoje a gente está tendo a oportunidade de refletir sobre essa fala do Mestre Jesus. Então, daqui um pouquinho a gente não pode mais chegar e dizer, eu não sabia. Não, agora a gente está refletindo sobre, né, essa cruz aí. Com a doutrina espírita, que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta, a fim de alcançarmos a meta sublime. Então, né, não tem mais como fugir, não tem mais tempo, é agora ou é agora, né? Nós estamos aí nos encaminhando para o mundo de regeneração, então não tem mais tempo, nós não podemos mais perder tempo. Ou nós despertamos para a realidade, nós despertamos para o amor,
nós despertamos para o compromisso, peguemos a nossa cruz e sigamos o Mestre Jesus. E qual pode ser essa cruz? Para mim, de repente, a cruz pode ser eu abrir mão de um dia de lazer para prestar algum serviço na comunidade, ou abrir mão de um passeio para fazer uma visita para alguém doente, né? Abrir mão de um sábado à noite, sair com amigos para fazer uma visita para um idoso que está sozinho, que vive à margem da sociedade porque não tem mais condições de caminhar, de sair por si só e depende de alguém que leve ele para dar uma voltinha, uma passeadinha. Eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. E qual seria essa cruz que eu tenho que carregar, né? São as cruzes de alguns sacrifícios, de algumas renúncias que a gente tem que fazer, que temos que fazer, para que possamos seguir o Mestre Jesus. Que não é só com palavras bonitas, não é só com a imaginação que a gente vai seguir o Mestre Jesus. Seguir o Mestre Jesus, muitas vezes, a cruz não é tão leve. A cruz do desapego, né? A cruz do egoísmo, a cruz do material supérfluo, da vaidade. Aí a gente vai ter que abraçar essas renúncias e seguir o Cristo. Vamos mais adiante. E assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e em benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos ao desapego, ao bem próprio, pelo bem de todos. Então, essa cruz não é só também de valores materiais, né? Espiritual. Vamos nos transformarmos, vem aí a nossa reforma íntima. E vamos pegar essa cruz aí e mais ainda, né? Não vamos sozinhos não, vamos abraçar mais alguém, vamos levar nossos irmãos, que ninguém vai chegar no mundo de regeneração sozinhos. Nós vamos chegar no mundo de regeneração de mãos dadas e todos juntos. Vamos pegar essa cruz de irmãos unidos num benefício, né? E vamos à luta, vamos batalhar, que não é fácil, o caminho é estreito, mas nós não podemos desistir, né? Vamos pegar essas cruzes aí, que muitas vezes vai fazer nós sofrer um pouquinho, mas certamente, com certeza, lá na frente a gente vai ver o benefício e isso tudo se transformar numa grande alegria, numa grande satisfação. A face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece. Olha bem, né, gente? Todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convidados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Não posso mais pensar só em mim. A felicidade eu tenho que pensar numa felicidade, num bem de todos, numa felicidade geral. Não tem mais espaço para egoísmo. Não tem mais.
A gente tem que despertar. É momento de despertar. É momento de pegar a nossa cruz e vamos. E muitas vezes a gente fica ali, ai, coitadinho de mim, se lamentando, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho saúde, ninguém me ajuda, Deu. Vamos despertar. Cada um de nós tem alguma coisa que podemos fazer, tem alguma cruz que nós podemos levar. Nem que seja a cruz de uma leitura que nos faça crescer espiritualmente. Nem que seja a cruz de uma palavra amiga. Nem que seja a cruz de um abraçar, de um perdão. Não tem como mais a gente fazer de conta que não sabemos, fazer de conta que não ouvimos. É hora de pegar a cruz e seguir o Mestre Jesus. É o momento de despertarmos. Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, veja bem, ele está falando dos fardos, então não são coisas fáceis ou leves, né? Basta, às vezes, contém as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmo que nos baseavam todas as esperanças e o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum e das tarefas mais difíceis. Então, veja bem aqui que Emmanuel vem nos alertando. Aqui a gente percebeu mais uma vez que, né, temos que, muitas vezes essa cruz é a aflição do nosso lar. É aquela luta que nós temos para implantar o Evangelho lá, né, segundo o Espiritismo, né, o Evangelho no lar. É a luta que a gente tem muitas vezes de brigar por um espaço onde eu posso ir, num templo, numa igreja ou no centro espírita, para tomar um passe, para ouvir a palavra de Jesus, para refletir, ou mesmo para prestar um trabalho. Então, esses momentos que a gente tem que abrir mão de tudo isso são as nossas cruzes, que a gente vai carregando para o nosso crescimento espiritual. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada das exigências, injúrias e pancadas de deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. Gente, vejam bem, ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. A partir do momento que compreendemos, que entendemos a vinda de Jesus, qual foi o objetivo dele e o porquê que ele veio, nós não podemos mais descansar em redes de fantasia. A partir do momento que a gente entendeu, que a gente teve essa oportunidade que estamos tendo aqui hoje, de entender quais são essas cruzes que muitas vezes a gente tem que largar, a gente não pode mais fazer de conta que nada está acontecendo e descansar, né? Como já falei, é momento de despertar. É momento de nos darmos as mãos e caminharmos todos juntos, um ajudando o outro, no que nos é possível fazer e talvez ainda naquele que é um pouquinho mais difícil de fazer, mas também pegar essa cruz do pouquinho difícil
e também carregar. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive o Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho. De esperança e trabalho. Alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Então, queridos irmãos, queridos companheiros desse plano, né? Vamos tomar a nossa cruz e vamos em busca de nos melhorarmos, de nos ajudarmos uns aos outros, de sermos prestativos. E que maravilha, né? A gente poder dizer que estamos trabalhando com o nosso Mestre Jesus, com tal honra. Quanta alegria que isso vem nos trazer. E pode acreditar que muitas vezes não é fácil, mas a alegria de servir é inexplicável. A aproximação que a gente sente do Mestre Jesus não tem palavra para descrever. Os momentos que dedicamos ao trabalho na senda do Mestre, não há palavras que possamos descrever. Então, nem que seja por curiosidade esse sentimento, vamos abraçar algumas cruzes e vamos trabalhar com o nosso Mestre. Vamos segui-lo. Ele nos convidou, ele nos chamou. E a oportunidade é hoje. E o momento é agora. Fácil não precisa ser mesmo. É recompensador. E isso é o que importa. Certo, queridos irmãos? Um grande abraço a todos. Que tenhamos uma noite abençoada e que possamos ter uma semana iluminada. E até a próxima mensagem.